A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Olá pessoal, bem-vindos à lição número 3 de Quebrando as Cadeias da Intimidação. Para alinhar essa mensagem, eu preciso passar um pouco de tempo falando sobre dons. Deus deu dons a cada um de nós, sobrenaturalmente, chamamos de carisma. Se você olhar, no grego, graça é a palavra charis. Se você colocar um M e um A no final, temos carisma. Carisma é a habilidade de Deus que Ele coloca em sua vida. Isso te possibilita fazer as coisas de uma forma extraordinária. Então, algumas pessoas, sabe, quando eu olho para um cirurgião de cérebro, eu penso como alguém pode ter as mãos tão meticulosas e não cometer erros. Eu olho para alguém que pinta e eu penso, oh meu Deus, eu olho para um professor, sei lá, da 5ª série e eu penso, você tem uma forma extraordinária de cativar jovens mentes? Eu penso em alguém que é um líder, a habilidade que eles têm de colocar as pessoas indo em uma só direção. Sabe, eu poderia continuar, um arquiteto, como ele pode pensar nesses projetos magníficos? Deus deu dons a cada um de nós. E é justamente atrás desses dons que vem o espírito de intimidação. Vamos falar disso nas próximas lições. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas. Número 1, será que você está operando em seus dons sobrenaturais? Eu quero que você seja honesto com isso. Número 2, você sente que o medo tem te impedido de obedecer a Deus em certas áreas da sua vida? Então, se ocupamos esse lugar de autoridade que falamos lá na lição 2, por que há tantos que são ineficientes? É isso que iremos abordar aqui nesta lição, certo? Paulo, nessa primeira carta ao seu aprendiz Timóteo, veja, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, estava pastoreando a igreja em Éfeso e a história nos mostra que era uma igreja bem grande e Paulo escreve para ele e diz em 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom de Deus que há em você. Agora, a palavra dom é carisma, então uma capacitação de Deus que dava a ele a habilidade de ir além da habilidade natural, sendo negligenciada. Agora, vamos ver as definições da palavra negligenciar. Significa desconsiderar, não dar atenção, significa ignorar, subestimar, fazer pouco caso, subvalorizar. Uau, são palavras bem poderosas e eu quero que você medite nelas. Então, o que Paulo está dizendo é não desconsidere. Ouça isso, não desconsidere o dom que há em você, não dê pouca atenção, não ignore o dom que há em você, não subestime ou subvalorize o dom que há em você. Agora eu quero fazer uma afirmação muito importante, preste atenção. Timóteo era um homem muito piedoso, na verdade eu não encontro ninguém de quem Paulo se gabe mais no Novo Testamento que Timóteo. Ele escreveu para toda a igreja em Filipos, se você ler depois, Filipenses capítulo 2, versos de 20 a 22, ele disse, eu não encontrei ninguém, em lugar nenhum, que tenha um coração para Jesus e para o seu povo como esse jovem Timóteo. Então há um entendimento errado que as pessoas têm, elas pensam, se eu for piedoso, automaticamente o dom de Deus colocado em minha vida vai funcionar e operar? Não, não, não. Eu estava vivendo de forma bem piedosa quando fui àquela igreja no meio oeste, mas aquele dom ficou completamente dormente, aquele dom de pregar, eu tinha pregado todos os cultos antes, eu estava pregando e pondo fogo na igreja e tudo mais, e de repente, naqueles 2 cultos, eu não conseguia nem pensar. Eu era o mesmo homem, aquele era o mesmo prédio, era a mesma, unção, mas tinha ficado dormente, estava inoperante, eu não conseguia nem pensar, por causa da intimidação. Você está acompanhando? Então, Timóteo era piedoso, mas aquilo não despertava automaticamente o dom a 2 extremos que às vezes vejo nas pessoas da igreja. Pessoas que buscam poder em detrimento do caráter de Deus. E então, é isso que talvez Timóteo passasse, pessoas que buscam o caráter de Deus em detrimento do poder.
Precisamos ter ambos. A Bíblia diz que devemos perseguir o caráter de Deus e desejar intensamente os dons espirituais. Então, Deus não quer que escolhamos um deles, não é um ou outro, são os dois. Ele quer que vivamos piedosamente e quer que operemos em nossos dons. Mas a intimidação, sabe, se Satanás consegue fazer alguém pecar como fez com Judas e Adão, então ele vai atrás daquela pessoa numa área de intimidação para impedir que aquele dom seja produtivo nesta vida. Rapaz, é importante você entender isso. Então, Paulo escreve isso na primeira carta, mas daí na segunda carta, bem no começo, sabe, ele começa com a introdução e vai direto ao ponto. Ele diz, portanto, eu lembro a você que desperte o dom de Deus. Então ele escreve na primeira carta e diz, Timóteo, não negligencie o dom, não subestime, não subvalorize, não ignore. Mas aí bem no começo da segunda carta, saiba que foi a última carta que Paulo escreveu na terra, ele disse, Timóteo, eu vou te lembrar de novo, desperta o dom de Deus que há em você. Veja, essa expressão despertar vem da palavra grega que eu não vou pronunciar, mas significa o seguinte, reacender um fogo ou reviver alguma coisa. Então, para reviver alguma coisa significa que estava morta. Então, o dom de Deus em Timóteo não estava operando. Ok, eu não estou dizendo que estava morto, eu estou dizendo que estava completamente inoperante. E Paulo está dizendo, reacenda-o, desperte, agite ele, faça ele se mover. Ok? Então, de novo, eu quero fazer essa afirmação importante para que você entenda. O dom de Deus na sua vida não opera automaticamente. Às vezes ele tem que ser reacendido, às vezes tem que ser agitado, às vezes tem que ser despertado, ok? Então, duas perguntas aqui. Pergunta número 1, o que é que faz com que o dom de Deus se torne inoperante em nossas vidas? Pergunta número 2 é a seguinte, como o despertamos? Como o agitamos? Como o reacendemos? Certo, essas duas perguntas serão respondidas ao longo do curso e vamos precisar de uma análise bem aprofundada para responder as duas perguntas, mas a primeira pergunta que queremos responder agora é o que faz o dom de Deus ficar dormente? Eu já disse várias vezes, mas aqui está a evidência bíblica para isso. Paulo diz, portanto eu lembro a você que desperte o dom de Deus que há em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Você ouviu isso? Espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. Em outras palavras, o que Paulo diz, seu dom está dormente porque você tem um espírito de medo que você está permitindo que opere em você. Agora, a palavra grega para medo é a palavra grega deilia. Agora, esta palavra é, na verdade, melhor definida pela palavra timidez. De fato, há várias versões que dizem Deus não nos deu espírito de timidez. Então, o que Paulo está dizendo aí é o dom de Deus em você não está operando porque você está debaixo de um espírito de timidez? Ou permita-me dizer assim, intimidação. Agora estamos nos conectando com esta palavra. Então, deixa eu te dar algumas definições de intimidação. Significa desencorajar, significa coagir, significa suprimir. O dicionário de inglês Oxford diz que é forçar ou restringir alguém da ação. Então, nesse incidente em específico, Timóteo estava provavelmente intimidado pelas pessoas mais velhas da igreja, porque ele era jovem. E eu não acho que antigamente se respeitavam os jovens como respeitamos hoje. Eu acho que na hierarquia era algo assim, se você é mais velho, então você é o cara, você entende o que eu digo? E lá está Timóteo, ele era jovem mesmo, pastoreando aquela igreja. E foi por isso que Paulo teve que escrever a Timóteo, 1 Timóteo 4,11, não deixe ninguém te pôr para baixo, porque você é jovem. Isso é 1 Timóteo 4. Então, cristãos intimidados perdem a sua autoridade no espírito por padrão. Consequentemente, o dom deles, a habilidade de Deus neles, se torna adormecida e inoperante. Se você olhar para Elias, Elias era um homem de grande poder. Sabe, se você olhar para os milagres que Deus fez através daquele cara, é de cair o queixo. E em 1 Reis, capítulo 18, ele confronta o rei Acabe, ele confronta a nação, ele confronta todos aqueles profetas que estavam ali, ele os confronta com ousadia e Deus responde a ele com fogo. A nação inteira vê, oh meu Deus, esse cara é de Deus. E então sabe o que acontece? Ele consegue que a nação inteira execute todos aqueles profetas. Então, ele ora, lembre, não havia chuva há 3 anos e meio. Ele ora e lá vem uma chuva que é tão pesada que literalmente inunda tudo
E a mão de Deus então vem sobre Elias e ele corre mais rápido que a carruagem do rei. Tudo isso acontece em 24 horas. Eu chamaria isso de um bom dia de ministério. Mas antes mesmo do dia acabar, o rei Acabe conta à rainha Jezabel o que Elias tinha feito. Ela envia uma mensagem para Elias dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto se eu não fizer a tua vida, como a vida daqueles profetas até amanhã a esta hora. Em outras palavras, foi isso que ela disse: eu vou te matar nas próximas 24 horas. Agora, quando ela diz isso, você tem que entender. Palavras, não, deixa eu dizer assim, espíritos, lembre que a intimidação é um espírito. Espíritos são como surfistas. Eu quero te dar uma imagem, ok? Surfistas precisam de quê? De uma onda. Não conseguem fazer nada sem uma onda. Demônios precisam de uma onda. Sabe qual é essa onda? São palavras. Quando aquela mulher, e ela tinha um espírito de intimidação massivo no qual ela operava, então eu ainda vou falar disso mais na próxima lição. Ela também era acusada de operar em bruxaria, e eu vou te mostrar que a bruxaria não é uma mulher em cima de uma vassoura com uma verruga no nariz. A bruxaria é muito mais real em nosso mundo do que você imagina, mas aquela mulher libera um enorme espírito de intimidação. E sabe o que Elias faz quando ouve aquelas palavras? Ele corre por sua vida. Ele corre a nação inteira, ele passa todo o caminho, por toda Israel, por todo Judá, e vai para a cidade mais ao sul de Israel, que se chama Berseba. Deixa um servo em Berseba, faz uma jornada de dias pelo deserto, se deita debaixo de uma árvore e pede a morte. Então aqui está o cara que apenas um dia antes, no dia anterior, confrontou a nação, confrontou os falsos profetas, o rei, e agora está correndo por sua vida. Então, ele está debaixo daquela árvore e um anjo aparece para ele, e o anjo dá a ele 2 bolos, e diz: é melhor você comer porque a jornada será longa. Então Elias comeu aqueles 2 bolos, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. Quando ele chega naquele monte, Deus fala com ele e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora eu quero que você pare e pense nisso. Elias não ouvia a voz de Deus há mais de 40 dias, e a primeira coisa que Deus diz é: o que você está fazendo aqui? Como assim, Deus? Você é esquizofrênico? Você mandou um anjo até ele, 2 barrinhas de cereal para ele andar 40 dias e 40 noites, e agora você pergunta para ele o que ele está fazendo aqui? Não, Deus não é esquizofrênico, então o que está vendo aqui? Deus viu que Elias largou tudo, desistiu. Por isso que ele deitou embaixo da árvore e pediu a morte. Então, quando Deus vê que você larga tudo e diz: eu desisto, Deus vai te enviar a um lugar para ministrar a você. Então Deus diz a ele: o que você está fazendo aqui? E Elias vem com uma história mirabolante. É bem engraçado o que temos aqui. Oh Deus, ele diz: eu sou o último que sobrou. O povo abandonou a tua aliança, derrubou os teus altares. Eles perseguiram os seus profetas e só sobrou eu, certo? Deus completamente, totalmente ignora essa conversa mole dele e diz: sai e fica aí na borda. E então lá vem o vento, o terremoto, o fogo. E então o Senhor fala de novo a segunda vez e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E sabe o que Elias faz? Ele vem com aquela conversa mole de novo. Ele diz: Deus, eu sou o único. E de novo Deus ignora completamente aquele papinho pela segunda vez. E sabe o que Deus diz? Ouça isto. Então o Senhor disse a Elias: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Hazael para ser o rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser o rei sobre Israel. Agora ouça isto. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, tu ungirás para ser profeta em teu lugar. Ou seja, eu estou te substituindo, lembra? Lugar de autoridade. Tu ungirás Eliseu para ser profeta em teu lugar. Você abriu mão do seu lugar de autoridade, Elias. Eu vou pôr alguém lá que queira. Se você não acredita em mim, ouça a versão NLT. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para te substituir como meu profeta. Se você continua lendo, vai descobrir que Elias passa os próximos 4 anos treinando esse jovem Eliseu, e o verdadeiro foco de Elias passa a ser agora treinar o seu substituto, a pessoa que vai terminar o trabalho. Veja, o que Deus estava dizendo a Elias era:
Por que foi que você fugiu dela? Você confrontou o rei, você confrontou os falsos profetas, confrontou a nação. Ela era líder da gangue. É isso, ela tinha um espírito nela que estava comandando toda essa bagunça. Aqueles profetas estavam na folha de pagamento dela, comiam a mesa dela. E você não arrancou a raiz do que causava todo o problema para a minha nação de Israel? Então eu vou colocar alguém no seu lugar que vai cuidar dela. E sabe o que Deus diz? Ele diz, e sucederá que aquele, isso é no verso 17, e sucederá que aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Se você vai para a 2 Reis, você descobre que esse cara Eliseu, ele era ousado. Ele não cedia para ninguém. Eu lembro que uma vez, em 2 Reis, um rei mandou uma mensagem para ele dizendo, Eliseu, você vai morrer. E quando Eliseu ouviu passos se aproximando da porta, ele disse, aí está o mensageiro, que vai ver pão na cidade, amanhã a esta mesma hora, mas ele estará morto e não vai comer? Sabia que o cara foi pisoteado? O mensageiro, sabe? Ninguém intimidava Eliseu. E se você ler 2 Reis com atenção, descobre que Jeú, que a propósito Elias nunca ungiu ele, foi Eliseu que o fez. Jeú e Eliseu foram os dois que destruíram Jezabel, Acabe e o seu reino, sua dinastia, e o espírito que estava por trás disso. Deixa eu te dizer algo. Deus te chamou a um lugar de autoridade, esse lugar é muito significativo. Não importa se você está no ministério em tempo integral, no mercado de trabalho, na educação, não importa a sua área. Deus te chamou a um lugar para levar o reino, e Ele te deu autoridade neste lugar. Não entregue isso à intimidação. A gente continua na próxima lição, e deixa eu dizer isso para encerrar. Você pode perder o seu lugar de autoridade, e de novo, esse é o objetivo da intimidação. E se quisermos vencer isto, precisa ser feito no reino do Espírito. É disso que a gente vai falar na nossa próxima lição. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.